É bom estar aqui, é bom estar aqui com vocês nessa noite, é bom ver o quanto Deus tem feito na vida dessa igreja. Eu lembro de vir pregar aqui na Igreja Nova Vida em Caioaba, ainda ali do outro lado. Tem uma galera aqui que ainda é dessa época? Amém. Deus tem feito essa igreja florescer nesse lugar. E Deus tem feito essa igreja florescer com um propósito, com um objetivo, para salvar, para resgatar e para estabelecer novos rumos na vida de pessoas. Amém, queridos? Eu quero ler com você uma palavra que se encontra no Salmo 116. Salmo 116. O tema dessa mensagem é lidando com o estresse. Tem estresse aí na sua vida? Aí alguém já fala, vem o pastor, vai coachear a mensagem toda. Não vou coachear. Vou falar sobre lidar com o estresse a partir do texto bíblico, a partir da revelação da palavra. Como que a palavra nos ensina a lidar com o estresse. Porque estresse não dá em árvore, estresse não dá em pedra, estresse não dá em carro, estresse dá em pessoas. E a palavra de Deus já nos diz, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque a ansiedade vem. Ansiedade faz parte da existência humana. Só que a palavra está dizendo, a ansiedade não pode ficar contigo. Porque se ela ficar contigo, ela vai virar estresse, ela vai virar tristeza, ela vai virar depressão, ela vai gerar amargura. E nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para ser realmente esse povo que exala alegria e que vive em alegria, mesmo em meio aos maiores desertos da vida. É a nossa marca. Então, nessa noite eu quero falar sobre isso. Quem achou isso? Salmo 116, dá um glória a Deus aí onde você está. E vamos ler o texto sagrado. Diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e realizou aqui nessa noite. Te agradecemos de antemão pelo projeto do Senhor nessa noite para as nossas vidas. Aqui há pessoas, Senhor, que vivem realidades totalmente diferentes. Há pessoas aqui, Pai, com uma capacidade intelectual diferente, com um nível de formação diferente, com um status social diferente, mas todos nós aqui temos uma necessidade que é igualitária. Todos nós precisamos da voz que emana do teu trono. Todos nós precisamos do Espírito Santo a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e a gerar vida dentro de nós. Que nessa noite, Pai, a tua palavra nos encontre
e a Tua palavra nos encontrando, ela possa mudar, Senhor, não somente o que nós pensamos, mas que possa levar, Deus, com essa mudança de pensamento, a uma mudança de ação e comportamento. Senhor, nos afete nessa noite com a Tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Podendo assentar, queridos. Ao sentar, vira para essa pessoa que está do teu lado, o pastor já fez você interagir com essa pessoa, mas interage aí mais um pouco, dá um sorriso para ela, e o melhor sorriso que você pode aí para essa pessoa. Por que isso, pastor? Porque a igreja é lugar de relacionamento, igreja é lugar onde nós nos relacionamos com Deus, igreja é o lugar onde nós, a cada dia, estamos mais íntimos de Deus, mas nós precisamos também de ser íntimos de pessoas. Deus nos criou para a relação, Deus nos criou para caminhar junto, para andar junto, Deus nos criou para criar redes de suporte. Quando você faz amizade, quando você está junto de uma pessoa, quando você se insere num grupo, na verdade Deus ele está cuidando da tua vida, e Ele está dizendo, um momento ou outro você vai abençoar e você será abençoado. Então na igreja, a gente não chega e somente canta, adora, louva, ouve uma palavra, mas todo domingo aqui, quando você entra nesse lugar, é oportunidade de fortalecer vínculo nesse lugar. Você precisa olhar para as pessoas, abraçar, dar as mãos, reconhecer amigos e pessoas que vão caminhar na vida com você. O pastor falou aqui a questão da apresentação. Meu nome é Renato, sou pastor na igreja de Nova Vida em Colubandê. O Senhor tem nos plantado ali em Colubandê, estamos ali, a Nova Vida em Colubandê está há 28 anos ali, né, sendo pastoreada pelo Bispo Robson. Eu estou ali há 20 anos, fui criado na Assembleia de Deus, com 20 anos eu cheguei lá na Nova Vida do Colubandê, estou lá servindo ao Senhor, né, desde a minha juventude. Estou hoje aqui acompanhado da minha esposa, Daniele, está aqui na frente. Daniela extremamente tímida, quando eu já vou anunciá-la, ela se esconde, quase entra na cadeira. Essa semana, dia 12 de novembro, nós completamos 18 anos de casados. E ontem, pregando em um congresso, falava sobre isso, que a gente precisa celebrar essas bênçãos, né, pastor? Vivemos um tempo onde a sociedade não tem valorizado o casamento, e é uma bênção estar completando 18 anos e reconhecendo que a Daniele foi o maior investimento do Senhor na minha vida. E está junto conosco também, ali ele se encolhe mais ainda que a Daniele, você sabe como que adolescente é. Adolescente é expansivo no meio da bolha, no meio do grupo, no meio da tribo, mas quando eles estão sozinhos e são apresentados, meu Deus. Mas eu não abro mão de fazer isso, pastor, que eu gosto. É a hora da tortura, é a hora do revide. E está junto comigo também a minha herança, o meu galardão, assim como diz o Salmo 127. João Pedro, 12 anos de idade, o Senhor tem enriquecido o nosso lar com a vida dele. Amém? Feita as apresentações, nós entramos no texto e iremos trabalhar isso que Deus ele quer ministrar à nossa vida, lidando com o estresse. A primeira palavra nessa noite é que não adianta, estresse não some. Estresse não é um demônio que a gente expulsa. Estresse não é algo que a gente vai bater o pé e ele não vai fazer parte da nossa vida. Estresse não tem como você fazer uma campanha de oração. A gente vai ter aqui na igreja uma campanha de oração de 21 dias. E não tem como incluir na pauta de oração e expulsar o estresse. Estresse faz parte da vida. Faz parte da existência humana. E o que é estresse, pastor? De forma didática, se nós fôssemos procurar em um dicionário, o que diz, o que é estresse? Estresse é um termo emprestado da física, onde um material, ele é exposto à pressão, e tanto que ele é exposto à pressão, ele acaba se deformando. Um exemplo, se nós temos aqui uma bola, e eu começo a sentar nessa bola, não que eu seja pesado, não que isso vai atrapalhar a bola. Não estou entendendo o sorriso. Eu sento na bola. A primeira vez que eu levanto, a bola vai dizer, ei, não faça isso de novo.
mas ela volta à sua forma normal. Quando eu sento a segunda, ela já reclama mais um pouco. Depois da 15ª sentada e levantada, a bola se deforma. Ela não volta mais ao normal. O que aconteceu com essa bola, pastor? Ela chegou ao nível de estresse dela. Ela foi exposta a tanta pressão que ela não consegue mais voltar ao seu estado original. Isso é estresse. Estresse não é a pressão diária. Estresse não é a manifestação de conflitos e zonas de tensões na nossa vida. Estresse é quando eu não sei lidar com as pressões diárias, com os ciclos de tensões na minha vida, e eu sou deformado pelas pressões e tensões da vida. E qual é o grande problema nesse cenário, pastor? O grande problema nesse cenário é quando nós somos deformados pela pressão da vida, pelas tensões da vida, nós deixamos de ser tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. Por isso que eu preciso entender que o mundo que nós vivemos é um mundo de pressão. O mundo que nós vivemos é um mundo de tensão. O mundo que nós vivemos é um mundo onde conflitos existirão. E nós temos um lugar onde nós sempre teremos um renovo, receberemos uma palavra de esperança e sairemos para viver as nossas batalhas diárias e semanais. Então, qual é o primeiro ponto para lidar com o estresse, pastor? É entender que o estresse faz parte da existência humana. Estresse dá em pessoas. Ele não pode me deformar. E aí nós olhamos para o texto do Salmo 116. Nós vamos olhar para uma pessoa que estava extremamente estressada. E nós vamos aprender com essa pessoa como que ela saiu desse lugar e como nós também podemos sair. O texto diz aí, e todas as vezes que eu prego esse texto eu digo, se eu estou organizando o texto bíblico, eu começo com o versículo 3 e não com o versículo 1. Mas ele começou aí com o versículo 1, depois em resposta ao que Deus fez na vida dele. Então nessa noite eu quero começar pelo 3, para que você compreenda que estresse não é algo do século 21. Ansiedade não é algo novo para a realidade humana. Entre nós o texto, há no mínimo 21 séculos de história entre nós e o texto. Esse texto que nós lemos, no mínimo, olhando para as primeiras literaturas encontradas do primeiro século cristão. Então, quando nós olhamos para o texto, muitas pessoas já viveram essa experiência. E olha o que diz aí o versículo 3. Laços de morte me cercaram. Angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Você percebeu que o cenário ele só vai piorando? Ele começa dizendo assim, laços de morte me cercaram. E começa a imaginar aí, criar imagens na sua mente. O que é isso? É alguém que está tentando viver, está tentando realizar, está tentando construir, está tentando sonhar, está tentando projetar, mas na verdade o que ele percebe à sua volta são laços de morte. Ainda que eu queira viver, ainda que eu queira avançar, mas na verdade o que eu percebo são laços de morte me cercando. Só que ele não para por aí. O salmista diz que ainda se somava ao laço de morte angústias do inferno. Aqui a cena é realmente do inferno, com fogo, com o capeta ali a todo momento te atormentando. Angústia é aquilo que a gente não consegue explicar. Quem aqui já passou por uma depressão muito grande, sabe o que é isso? Sabe que angústia o texto está falando? O texto está falando daquilo, de um momento que você não consegue mais controlar as suas emoções, que você se torna refém das suas emoções. Não é mais você que determina o que você fala, não é mais você que determina a lágrima que começa a rolar aqui do teu semblante.
A lágrima começa a rolar, o desespero começa a tomar conta, você começa a falar palavras desassociadas, porque a angústia tomou conta do teu coração. O salmista está dizendo que laços de morte o cercaram e angústia do inferno se apoderaram dele. Não é que ele deu concessão, não é que ele abriu margem, mas se apoderou. As emoções tomaram conta. E caí em tribulação e tristeza. Que cenário, irmãos? Que momento é esse? E talvez você esteja aqui nessa noite buscando um refúgio em Deus, buscando algo em Deus para sair de uma situação parecida como essa. Talvez você deixou alguém em casa que está vivendo uma situação como essa. Talvez você tenha relato de amigos, de vizinhos, de parentes que nesses últimos anos se suicidaram, se perderam nesse caminho de tristeza, de angústia, e fizeram o caminho do suicídio. Porque é um momento onde não há esperança, não há ânimo, não há coragem. O pastor mostrou aqui que ano que vem vai ser um ano onde a temática da igreja vai ser que nós somos inabaláveis. Esse inabalável não é que não vai haver vento contrário, que não haverá estresse, que não haverá dificuldade, mas que vocês irão superar tudo isso e continuarão fazendo a obra de Deus. E para isso é necessário lidar com o estresse, lidar com a pressão da vida. A palavra de Deus nos mostra um Elias, profeta, homem de Deus, inventou 850 profetas. Depois que Jezabel falou: Elias, eu vou te matar, Elias foge e deseja a morte. A pressão foi tão grande que Elias queria abandonar o teu chamado, Elias queria abandonar aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Qual é o momento que você está vivendo hoje? Pastor, o momento que eu estou vivendo hoje é o melhor momento da minha vida. Deus está me abençoando, Deus está abrindo porta, está tudo bem na minha família, está tudo bem na minha empresa, está tudo bem no meu emprego. Amém, glória a Deus, aleluia, glorifica ao Senhor. Erga um altar de gratidão e exaltação ao Senhor. Mas entenda também que isso não quer dizer que vai ser sempre desse jeito, mas que haverá um momento de tensão, e nesse momento de tensão, o que fazer? Como que eu ajo diante das tensões da vida? E aí nós vamos para o versículo 1, que aí o salmista começa a nos ajudar. O salmista diz assim: eu amo ao Senhor. Por quê? Porque Ele resolve todos os meus problemas? Não. Ele diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Por que nós oramos, pastor? Nós oramos porque sabemos que Deus, Ele está atento à oração que é feita aqui nesse lugar. Ao final de cada culto, lá em Colubandeia, nós oramos por uma taça de oração. E nós apresentamos as pessoas enfermas, apresentamos as dificuldades da semana. E a semana após semana, vem alguns relatos de que Deus fez, de que Deus operou, de que Deus realizou. Mas nós temos uma taça cheia. E voltam alguns relatos. Pastor, alguns relatos, alguns pedidos de oração não foram respondidos, não foram atendidos. Não. Eles não foram respondidos e atendidos da forma que nós esperávamos e queríamos. Mas todas as orações são ouvidas. É o que o Salmo está nos dizendo. Eu amo ao Senhor porque Ele faz o que eu quero? Não. Eu amo ao Senhor porque Ele ouve o que eu falo. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Olha o que diz o versículo 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos. O que é inclinar para mim os seus ouvidos? O Senhor está lá no alto do céu. Você dobra o seu joelho, você começa a orar.
Olha a imagem que acontece lá no céu. Ele inclina os seus ouvidos à oração que é feita nesse lugar. O texto está dizendo, eu amo ao Senhor porque Ele não é indiferente à minha vida. Eu amo ao Senhor porque quando eu começo a orar, quando eu começo a clamar, quando eu começo a interceder, Ele se inclina para mim, Ele para, Ele me dá atenção. Não é como acontece com alguns amigos nossos. Talvez acontece com os meus amigos e não com os seus amigos. Você já parou e você está cheio de coisa para contar? Você está com o peito cheio de angústia e você precisa botar para fora. Aí você encontra um amigo e aí você começa a conversar com o amigo. Aí o amigo está assim, ó, esperando você acabar para ele falar assim: ei, Deus está cuidando de tudo, e vai embora. Mas não te deu atenção, não lembra nem o que você falou, nem o que você contou, não está interessado na sua dor e no seu sofrimento. O salmista está nos dizendo que Deus, Ele não somente vê o motivo do nosso estresse, o motivo da nossa dor, o motivo da nossa angústia, mas Ele também, quando nós oramos, quando nós intercedemos, Ele se inclina para a nossa vida. O que está causando angústia no teu coração, o que está causando sofrimento, o que está causando dor? Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você intercedeu? Qual foi a última vez que você apresentou ao Senhor, dizendo: Senhor, apresento aqui o meu coração ferido, apresento aqui essa zona de tensão. Senhor, eu creio que Tu estás cuidando de tudo, eu creio que o Senhor está no controle. Pai, traga paz ao meu coração nesse momento. Há momentos que Deus, Ele não resolve do jeito que a gente quer. Há momentos que Deus, Ele não faz exatamente do jeito que nós determinamos. Mas Deus, Ele diz e traz paz ao nosso coração. Filipenses capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo declara e diz: há uma paz que excede todo o entendimento. Eu olho para a situação, eu olho para o ambiente e eu não encontro paz. A paz vem de um Deus que está no controle de todas as coisas e que irá se manifestará na minha vida. Então, qual é a primeira forma de lidar com o estresse, pastor? É orando a Deus. Ei, pastor, eu estava esperando algo mais elaborado. Ei, pastor, eu estava esperando algo arrebatador, que é pegar a tristeza e jogar fora. Mas a vida cristã é simples. A vida cristã não tem malabares, não tem segredos. A vida cristã, ela é simples. A vida cristã, ela acontece no ao vivo. Eu falo muito isso para a igreja, é no ao vivo. A vida cristã, ela não acontece dentro de uma bolha de fortalecimento e de reforço. A vida cristã não acontece somente dentro da igreja. A vida cristã acontece no ao vivo, no seu lugar de trabalho, na sua família. E lá vai ter pressão, lá vai ter tensão, lá vão ter situações que vão querer te deformar. Pastor, aqui eu glorifico, aqui eu exalto, aqui eu celebro. Mas quando eu chego lá em casa, pastor, eu encontro cada cenário, e é nesse cenário que Deus quer que você faça a diferença. É nesse cenário que Deus te chamou para causar impacto. É nesse cenário que Deus, Ele vai te colocar para mostrar que você é inabalável, porque você é guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Porque você não confia a partir de fatos e cenas, mas você confia a partir de um Deus que está sentado no trono de glória e que nunca sairá de lá. Ele diz aí no versículo 4, o que eu faço? Mesmo cercado por um laço de morte, angústias do inferno, ele diz assim, versículo 4, então... Esse então poderia ser seguido de: então me vitimei.
Então, decidi me jogar da ponte Rio-Niterói. Decido tirar a minha vida. Pastor, isso nem passa pela minha cabeça. Eu nem penso nisso. Amém, você não passa pela tua cabeça, você não pensa nisso. Mas as pessoas que você se relaciona pensam nisso. As pessoas que Deus quer te enviar quando acabar esse culto. Acabou esse culto aqui. Você não volta só para a sua casa, você volta para a missão, você volta para um mundo que precisa de Cristo, você volta para um mundo que está perdido pelas suas emoções, e você que tem a sua emoção equilibrada, você precisa ser algo que vai fazer a mudança nesse cenário. Somos nós que vamos acabar com a taxa de suicídio, somos nós que vamos cuidar de uma geração desajustada, desequilibrada. Somos nós que Deus tem nos chamado para entender, o estresse é uma realidade, mas nós não somos mais deformados, porque nós encontramos na oração o antídoto para isso. Uma vida de oração é uma vida que me protege, que me fortalece, que me faz ser emocionalmente equilibrado. Por quê? Porque na oração eu entro em contato com o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é esse que faz a gente falar em línguas. O Espírito Santo é esse que acende o fogo na igreja. Mas o Espírito Santo também é esse que arruma todas as confusões em nós. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é esse que diz: calma. Se você acha que está ruim, você ainda pode aguentar mais. Então o salmista ele diz: então, nesse cenário de caos, o que eu fiz? Nesse cenário de caos, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. E aí ele diz aí no 5, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. E o texto nos chama a atenção. Deus, ele não era misericordioso e ele não será misericordioso. Deus é misericordioso. Ele não foi só no passado, que às vezes nós começamos a lidar com as nossas lutas. E a luta que a gente está enfrentando no presente, a gente lembra e diz: mas Deus, ele já fez, ele já realizou, por que ele não faz aqui agora? Parece que mudou. Esse Deus aqui do passado era o Deus que agia e operava, e esse Deus aqui do presente, parece que ele não está fazendo mais. Mas a Bíblia está nos dizendo que Deus, ele é misericordioso. Ele nem era e nem será, ele é em todo o tempo, no presente, misericordioso. A misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. E o que é misericórdia? Nós falamos na nossa igreja muito sobre graça. Graça é o favor imerecido, graça é a bênção que chega até nós. E misericórdia, misericórdia é o castigo que merecíamos e que Deus refreia sobre a nossa vida. Quando nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, nós temos a tendência de superdimensionar essa dificuldade. Nós falamos que não estamos aguentando, mas fato é que Deus, em sua misericórdia, ele já atenuou toda a dificuldade. Ela é muito mais leve do que deveria ser. Continuando, ele diz: o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e ele me salvou. E aí no versículo 7, só me resta uma coisa. Se Deus é compassivo, se Deus é misericordioso, se foi Ele que me deu a alma, essa alma que está agitada dentro de você, essa alma que está aí dentro de você, preocupada, angustiada, ansiosa, essa alma que está aí dentro de você foi Deus que te deu. Então você precisa falar para Ele: Senhor, por que essa alma está tão agitada? Por que essa alma está tão ansiosa? E Deus vai lembrar quem Ele é na sua vida. Os grandes feitos que Deus já fez na sua vida. Quem aqui tem milagre para contar que Deus já fez na vida?
Levanta a mão aí o mais alto que você puder. E você quer, nesse momento aqui agora, fazer um memorial ao Senhor e agradecer a Ele pelo milagre que Ele fez na sua vida. Dá um glória a Deus aí onde você está. Eu tenho milagres para contar na minha vida, de dizer, Senhor, eu não tenho mais do que reclamar, Pai, do que o Senhor já fez. Eu sei que vocês têm testemunho da mão de Deus sobre a vida de vocês, Deus agindo, Deus operando e Deus realizando. Deus, Ele é esse Deus que não está indiferente às nossas dores, às nossas lutas e às nossas dificuldades, mas Deus, Ele vem e intervém na nossa história. É isso que o salmista está dizendo, mas é necessário crer, é necessário interceder, é necessário orar, é necessário crer que o sobrenatural, ele se manifesta no culto, mas ele se manifesta também nas nossas vidas, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Por isso que o salmista vai dizer aí no versículo 7, ei alma, por que tanto desespero, alma? Por que tanta angústia, alma? Olha o que o versículo 7 diz, volta a minha alma ao teu sossego. Sabe, é como se você estivesse numa luta, você aqui, a sua alma, e você pegasse a sua alma, você desse uma sacudida na tua alma e falava, alma, se acalma. Não está vendo que o Todo-Poderoso está sentado no trono? Ei, alma, você se lembra, há 5 anos atrás, o que Ele já fez na nossa vida? Ei, alma, você não se lembra? Ele mandou o Filho dEle para morrer na cruz por nós. Quem ama como Ele ama, não desampara a alma. Ei, alma, se acalma. É isso que ele está dizendo aí no versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego. Quem faz esse trabalho? Somos nós. Diante do estresse, diante das tensões, diante das lutas, eu olho para a luta, eu olho para a tensão, eu olho para o problema, eu não desconsidero, eu não desvalorizo, eu não descredencio, mas eu olho para o problema e a primeira ordem que eu dou, calma, alma, volta ao teu lugar de sossego. Há um Deus cuidando de tudo. Por isso eu iniciei essa mensagem falando que igreja não é lugar onde eu somente venho, adoro, celebro, recebo e vou embora. Igreja é o lugar onde eu venho, celebro, adoro, recebo e crio relacionamento. Gente precisa de gente. Vira para quem está do teu lado aí e fala isso. Gente precisa de gente. E para melhorar a frase, gente precisa de gente de Deus na sua vida. Amizade não é entretenimento, amizade é investimento. Você precisa olhar quem anda contigo, quem caminha contigo. Você precisa filtrar suas conversas. Com quem você conversa tem encorajamento. Com quem você conversa tem sinalização do céu. Com quem você conversa tem pessoas te lembrando da palavra. Com quem você conversa tem conversas abençoadoras. Ou as conversas têm sido conversas aí meia boca que não têm acrescentado nada à sua vida. Precisamos de pessoas abençoadas para andar conosco, pessoas para orar, pessoas para esse pós-culto aqui. Ei, pós-culto vai ser aonde, pastor? A gente vai sair, a gente vai jantar junto, a gente vai lanchar junto, que essa conversa seja uma conversa do céu. A gente vai falar só sobre o céu? É claro que não. A gente vai conversar sobre o Botafogo. Patou de novo. Na vida a gente vai conversar sobre outras coisas. A gente vai conversar sobre o governo, a gente vai conversar sobre futebol, a gente vai conversar sobre investimento. Mas tudo isso é guiado pela palavra de Deus. Tem momento que a gente começa a se dividir por causa de opiniões. E a gente não precisa se dividir, a gente não precisa brigar. As nossas conversas precisam ser abençoadoras. Porque são das nossas conversas que surgirão as redes de suporte. E é muito necessário. É muito necessário você ter pessoas para orar junto, para conversar.
E não é aquela conversa bitolada, aquela conversa difícil, mas é conversa sadia. E Deus, Ele quer te apresentar pessoas desse jeito. Pessoas que vão ajudar a sua alma a ficar no lugar de sossego. Tem pessoas que você vai conversar, a sua alma está em sossego, a alma fica atribulada. Não é verdade? Tem pessoas que você conversa, você chegou atribulado, conversou 10 minutos, saiu 10 vezes mais tribulado. Tem conversas que não acalmam a alma. Tem conversas que deixam a alma mais agitada. Só olha para o pessimismo, só olha para a dificuldade, só olha para o problema. Nós precisamos ter amizades que vão nos lembrar: ei, alma, sossega, se tranquiliza, acalma o teu coração. Versículo 8, ele lembra novamente de quem é Deus. Quem é Deus? Deus é esse que me livra da morte, a minha alma. O que nós celebramos aqui a cada Santa Ceia? Nós celebramos que a nossa eternidade já está garantida. Quando nós estamos aqui com os elementos na nossa mão, o cálice e o pão, nós estamos dizendo: temos uma aliança eterna com o Pai Todo-Poderoso. A morte não é o ponto final, a morte é o outro lado da eternidade. Por isso eu celebro, porque a eternidade já está garantida. Ele já livrou a minha alma da morte. Nós já estamos vivendo a eternidade. Ele diz: por que eu adoro ao Senhor? Porque eu exalto o nome do Senhor? Porque Ele tem retirado as lágrimas dos meus olhos e tem também retirado a queda dos meus pés. Está falando que esse Deus nos cuida da nossa vida de forma total. Ele já cuidou da eternidade, Ele cuida dos sofrimentos e das dores, e Ele até evita os nossos pés da queda. É esse Deus que trabalha incessantemente para a nossa saúde espiritual, emocional e física. E aí a conclusão de todo esse texto. Ele diz: se há um Deus que cuida da minha vida, se há um Deus que cuida da minha alma, se há um Deus que tem me guardado, me protegido, me livrado de todo o mal, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Como que viveremos a segunda-feira? Na presença do Senhor. Como que viveremos a terça-feira, pastor? Na presença do Senhor. Na quarta-feira recebi uma notícia ruim, não esperada, não desejada. Como que eu viverei a quarta-feira? Na presença do Senhor. A quinta-feira já foi diferente, já foi uma quinta-feira de bênção, vitória. Como que eu viverei? Na presença do Senhor. É assim que o crente vive todos os dias da sua vida, como que estivesse na presença do Senhor. E essa presença não é intimidadora, essa presença é enriquecedora. Nós somos melhores, porque Ele está aqui nos dando a forma certa de agir, a palavra certa para falar, a forma certa de reagir. Quem aqui já ouviu de forma clara, no meio de uma tensão, no meio de um conflito, o Espírito Santo falando assim: ei, não fala nada? Quem já ouviu isso? Foi difícil, né? Talvez na primeira vez você nem obedeceu. Na primeira vez você falou assim: é quem está falando? Para com isso. Mas o Espírito Santo faz desse jeito. Não vai ser fácil. Fica quente o rosto. Você quer falar, mas Deus está te chamando para dar um bom testemunho em meio às situações de estresse da vida. Em meio às situações de estresse da vida, Deus Ele quer que você se mantenha íntegro, íntegra diante dEle. Qual é a sua zona de tensão? Aonde que estão acontecendo os maiores conflitos da sua vida? Aonde você tem vivido à beira da deformidade? Pastor,
A minha família tem sido uma fonte de estresse contínuo. E eu estou a ponto de me deformar. Pastor, meu trabalho tem sido uma fonte de estresse contínuo. E eu estou a ponto de me deformar. Pastor, a luta contra a carne. Perder essa luta cada semana tem sido avassalador para mim. Eu estou a ponto de me deformar e desistir de tudo. Eu não sei qual é o seu ponto de estresse. Eu não sei onde é que a sua alma tem estado perturbada e angustiada. Mas eu sei que nessa noite aqui, há um Deus que quer levar a sua alma de volta ao lugar de sossego. Eu comecei essa mensagem falando sobre isso. Luta, conflito, tensão, estresse, faz parte da existência humana. O que não podemos é ser deformados por elas. O que não podemos é deixar de fazer a diferença nesse tempo. O que precisamos é nos manter equilibrados em meio ao conflito, às tensões e ao estresse. O Salmo 116 diz que a alma chega a um lugar de agitação, onde é necessário dar ordem a essa alma. Se acalma a alma, volta para um lugar de sossego. E talvez é dessa forma que você chegou aqui nessa noite, com a sua alma agitada. Pastor, aqui agora não está agitada, porque eu estou na casa do Senhor, e na casa do Senhor acontece o mesmo fenômeno que acontecia com Saul. Davi ia lá, tocava a harpa, e Saul se acalmava. A alma que ficava agitada se acalmava com um tangedor de harpa. Mas não é isso que Deus quer para nós. Um acalmar de alma somente quando há um tanger de harpa. Deus, Ele quer que nós mantenhamos esse equilíbrio, esse não deformar, esse ser que é conduzido por Deus, conduzido pelo Espírito Santo, em qualquer momento, esse ser que é inabalável, em qualquer circunstância e situação. Quieta minha alma, traz essa paz que excede o entendimento, traz essa tranquilidade que só o Senhor pode trazer. Eu quero viver a mesma experiência que o salmista viveu. Eu quero ver as suas mãos sobre a minha vida, trazendo paz, trazendo tranquilidade, me fazendo, Pai, encarar melhor os momentos de estresse, os momentos de pressão. Eu lembro que a última vez que eu estive aqui, eu preguei uma mensagem no Salmo 23. E o Salmo 23 expressa uma verdade. A vida é feita de cansaço e de pressão. Nós nos cansamos de alguns cenários. Nós nos cansamos de algumas situações. E quando a gente está cansado, a gente perde o controle. Quando a gente está cansado, a gente responde qualquer coisa. Quando a gente está cansado, a gente entra num lugar de vulnerabilidade. Então na vida não é um lugar para estar cansado. Na vida é um lugar onde nós precisamos encontrar descanso. Descanso da alma só se encontra aqui, nos braços do Senhor. E é isso que Ele quer fazer aqui nessa noite. Ele quer te pegar no braço e falar assim: filho, filha, você é meu. Essa tensão, essa pressão, esse estresse, isso daí eu já estou cuidando. Eu quero levar você a dar um bom testemunho lá em meio ao conflito. Em meio ao conflito eu tenho uma palavra branda para ser liberada. Em meio ao conflito eu tenho derramado a minha unção e do meu poder sobre a tua vida, que vai fazer você ter um outro olhar. Deixa eu te falar aqui nessa noite. Cenários poderão mudar com o passar do tempo. Mas para esse cenário de dificuldade, pressão, estresse mudar,
será necessário que primeiro você mude. Você comece a responder de forma diferente. Você comece a agir de forma diferente. Você comece a mostrar que em Deus você é mais do que vencedor. Em Deus, mergulhado nele, fundamentado nele. Deus tem nessa noite aqui um refrigério para sua alma. Ei, o texto diz que Ele quer colher as lágrimas que estão aí nos teus olhos. A palavra está dizendo que Ele quer começar a intervir e a parar a queda. Ei, pastor, a cada semana eu estou caindo, a cada semana, pastor. Aqui tem um Deus que quer começar a interferir e a dizer: acabou, parou esse ciclo. Agora vai ser caminhar, avançar, progredir. Ei, xerandará, basuri cantarabará. O que Deus quer liberar, Ele quer liberar aqui no altar. Para a sua vida, para a sua alma.